Olá, seja muito bem-vindo a mais um KSCast. Seja muito bem-vindo também você que nos acompanha lá pelo nosso canal no YouTube, o KS Advogados. O meu nome é Felipe Osmar Krieger. O meu nome é Rubiane Spengler e no KSCast, edição dessa sexta-feira, nós vamos acompanhar as principais decisões judiciais que movimentaram o direito do trabalho e o direito previdenciário. Então, vamos direto à informação. E a notícia previdenciária dessa semana é do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que decidiu que aluguel de imóvel urbano não impede aposentadoria rural. Olha só que interessante. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou que o INSS pague aposentadoria por idade rural ao agricultor de 67 anos, morador de Protásio Alves, Rio Grande do Sul, mesmo que ele possua renda proveniente da locação de um imóvel urbano. A sexta turma entendeu que não há qualquer comprovação nos autos do processo no sentido de que o labor rural desempenhado pelo segurado não era indispensável para a subsistência do grupo familiar e nem especificação de que o valor da locação do imóvel seria a fonte de renda preponderante. E a decisão do colegiado foi proferida agora no dia 23 de março de 2022. Então vamos entender melhor como ficou essa situação. Muito interessante. Estou curioso para ver a situação do caso concreto, né? Sim. Então, na ação, esse agricultor, ele narrou que a sua subsistência provém da plantação de cereais e leguminosas e que em 2017, quando tinha 63 anos, requisitou a aposentadoria por idade rural. E segundo ele, mesmo tendo comprovado então a atividade rural, o INSS negou a concessão do benefício. Já o INSS, em contrapartida, ele alega que existem realmente indícios da atividade rural, todavia não foi considerada a filiação de segurado especial. O depoimento descaracterizou da categoria de segurado especial em função de recebimento de aluguel de propriedade urbana. Em outubro de 2019, a primeira vara judicial da comarca de Nova Prata reconheceu o período de trabalho rural do autor entre 1998 e 2017, que foi a data que ele fez o requerimento de aposentadoria lá no INSS, e condenou então o INSS a conceder a aposentadoria com pagamento desde a data do requerimento administrativo. E a autarquia, inconformada com essa decisão, apresentou recurso e na apelação sustentou que o autor não apresentou prova material do exercício da atividade rural no período reconhecido na sentença. Ainda alegou estar descaracterizado o regime de economia familiar por existir fonte de renda diversa da agricultura, advinda da locação de imóvel urbano de propriedade do segurado. Mas, por unanimidade, a sexta turma manteve a decisão e o relator, desembargador João Batista Pinto Silveira, destacou que o tempo de serviço rural para fins previdenciários pode ser demonstrado, então, mediante início de prova material suficiente, desde que complementado por prova material. Por prova testemunhal. Isso, por prova testemunhal. E a documentação apresentada pela parte autora, no caso, constitui início de prova material da atividade rural, que alega ter exercido em regime de economia familiar. E a prova testemunhal, por sua vez, é precisa e convincente quanto ao labor rural desempenhado pelo demandante no período controverso, afirmou então o magistrado.
E sobre o recebimento do aluguel, o desembargador ressaltou que não há qualquer comprovação no sentido de que o labor rural desempenhado pelo autor não era indispensável para a subsistência do grupo familiar e nem a especificação de que o valor da locação seria a fonte de renda preponderante. Muito, muito interessante essa decisão, até porque existe aquele mito, o agricultor não pode morar na cidade, ou o agricultor não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sim. Tem que cuidar, tem que observar para que essas situações elas não descaracterizem a atividade principal, que é a agricultura, e a condição de segurado especial. Nesse caso aqui, analisando as provas, a situação ficou comprovada que a renda principal dele, do grupo familiar, era a agricultura e que esse aluguel que ele recebia na cidade era provavelmente um mero complemento, talvez até quem sabe esse imóvel possa ser fruto de uma herança ou algo nesse sentido. Sim. Então, esse aluguel por si só não descaracterizou a condição de segurado especial Exato, dele. Eles lograram êxito em comprovar, então, que a atividade rural era indispensável para a subsistência da família. Exatamente. E outra situação que também me chamou a atenção nessa notícia foi o fato de que esse agricultor ele requereu a sua aposentadoria apenas aos 63 anos de idade. Exato. Muito provavelmente por achar que não teria direito, Isso, né? exatamente. Acredito, né, que talvez ele tenha se informado, não, o senhor tem o aluguel, então não vai dar certo. Não vai dar certo e tal. Aí ele esperou mais 3 anos para fazer o requerimento administrativo. E logrou êxito em comprovar que a sua condição era de segurado especial. Exatamente. E agora, então, vamos para a notícia trabalhista. E a notícia trabalhista dessa sexta-feira, ela foi extraída do TRT da 11ª região, que é o TRT que envolve os estados do Amazonas e de Roraima. E no meu caso aqui, envolveu a situação de um acidente de trabalho que acarretou na morte de um eletricista. E chama a atenção aqui o fato de que a indenização buscada pela família, pela viúva e pelos filhos, alcançou o montante de quase R$1 milhão. E nós vamos então verificar melhor essa situação de por que chegou nesse valor, o que foi considerado e como que foi tanto a versão da família quanto a versão da empresa de energia elétrica. Vamos aos detalhes desse tema. Exatamente. Então, a viúva e a filha do trabalhador morto em um acidente de trabalho ocorrido em Parintins, no interior do Amazonas, em 2018, serão indenizados em R$986 mil. A decisão ela foi da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª região dos estados do Amazonas e Roraima. E essa decisão que nós estamos verificando agora, ela ainda cabe recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, ainda não foi transitado em julgado essa decisão. O trabalhador, então, ele era eletricista da Amazonas Energia desde 1990 e ele realizava serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia quando sofreu um choque elétrico e caiu desacordado de aproximadamente 11 metros. O eletricista, então, que trabalhou 28 anos para essa empresa, faleceu no local do acidente. Ao ajuizar a ação trabalhista no TRT 11, a viúva do trabalhador pediu o pagamento de indenização por danos materiais e morais que somavam mais de 4,5 milhões. E em menos de um ano do início do processo, a juíza do trabalho da 16ª Vara do Trabalho de Manaus, Sandra Mara Freitas Alves, ela proferiu a sentença condenando a empresa a pagar à viúva e à filha do trabalhador falecido o valor de R$ 986.622,96,
a título de indenização por danos morais e materiais. E ao analisar as provas do processo, a magistrada observou que, além da atividade desempenhada pelo trabalhador ela ser considerada de risco, justificando então a responsabilidade civil objetiva da empregadora, a empresa também não forneceu os equipamentos de segurança necessários e tampouco o treinamento adequado para esse trabalhador. Da mesma forma, a juíza Sandra Mara afastou a alegação da Amazonas Energia de que a culpa era exclusiva da vítima. Então, aqui ela considerou o fato de que a atividade era de risco. E o que quer dizer essa situação da responsabilidade objetiva? Na responsabilidade objetiva, basta comprovar o dano, que foi no caso a morte, e o nexo causal, que foi decorrente então do acidente de trabalho dele. Se fosse uma responsabilidade subjetiva, além do dano e do nexo causal, o trabalhador, no caso a família dele, deveria comprovar também a culpa da empresa. Então, ainda aqui, a juíza ela pincelou que a empresa teve culpa também, porque não forneceu o equipamento de proteção adequado e também não forneceu o treinamento. Então, por mais que a responsabilidade foi objetiva, bastando o dano e o nexo causal, ela também analisou que houve a responsabilidade, houve a culpa também da empresa pelo acidente ocorrido. E já a empresa ela estava alegando culpa exclusiva da vítima. Isso, provavelmente a gente não teve acesso ao processo, apenas à notícia, mas provavelmente eles devem ter alegado que ele agiu assumindo o risco, talvez ou fazendo... por alguma atitude própria dele que ocorreu o dano, né? Exatamente, o acidente. Com certeza. Inconformado, então, com a decisão, a empresa, então, Amazonas Energia, ela recorreu dessa decisão, que chegou, então, ao TRT-11. E a sentença de primeiro grau, ela foi confirmada por unanimidade pela segunda turma do TRT. Aqui até tem a informação de que a família também fez recurso. Então, tanto a Amazonas quanto a família... Buscando provavelmente a majoração. Exato, provavelmente porque ela buscava 4,5 milhões, então provavelmente ela gostaria de majorar o valor da indenização, mas a sentença ela foi mantida conforme nós lemos agora há pouco. Ela foi mantida nos termos da decisão proferida pela juíza. E o relator do acórdão, o desembargador Laírto José Veloso, ele manteve, então, integralmente a sentença de origem. Além do relator, também participaram do julgamento as desembargadoras Jocelaine Jerônimo Portela e Eleonora de Souza Saunier. Então, essa decisão, então, ela foi extraída do TRT-11, né, o TRT da 11ª Região, que é dos estados do Amazonas e Roraima. Sim, interessantíssima essa decisão e reforça aquilo que a gente até comentou em outros episódios anteriores, né? Que a importância da empresa tratar com humanidade também os seus funcionários, prestar o treinamento necessário, principalmente quando for uma atividade de risco, e fornecer os equipamentos de segurança. Isso, exatamente. Até acredito que pela situação de risco, né, ainda mais importante, né, que seja fornecido os equipamentos de proteção. É uma condição básica para o trabalho, né, desempenhado nessas situações. Sim, o que eles economizaram para não fornecer esses equipamentos e os treinamentos, eles agora vão precisar arcar com esse pagamento. Vão arcar e, né, mesmo com o valor altíssimo da indenização, esse familiar não vai retornar. A família, com certeza, ainda que receba essa indenização, não vai compensar os danos emocionais sofridos por esses familiares. Com certeza, valor algum vai substituir a vida desse trabalhador. Essa, então,
Foi mais uma edição do KS Cast. Se você está nos acompanhando pelo Spotify, lembre de ativar o sininho das notificações ali para seguir o nosso canal. Assim, sempre que tivermos um episódio novo, você vai ser notificado. E também, se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e lembre de compartilhar o nosso vídeo, as informações aqui do canal com os seus amigos e familiares, para que assim todos possam ficar bem informados dos seus direitos. E lembrando que nós estamos por aqui toda segunda e sexta-feira compartilhando conhecimento. Essa é a nossa missão. Um forte abraço e até a próxima.